gente, tudo bem? Meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. Hoje estou aqui num cenário diferente, né? Nesses últimos vídeos eu estava gravando lá no consultório, hoje eu já estou gravando aqui em casa mesmo. Eu estava fazendo uma consultoria online e aí surgiu um assunto durante a consultoria que eu achei que seria interessante trazer para cá, trazer para vocês esse assunto, que é com relação à tensão negativa no assoalho pélvico. Então, hoje eu vou passar para vocês 5 sinais de que o seu assoalho pélvico está tenso. Então, preste atenção se você se identifica com alguns desses sinais que eu vou falar. Talvez seja interessante, né? Seja importante você procurar um fisioterapeuta pélvico, né? Porque a tensão no assoalho pélvico pode acarretar em disfunções muito chatas, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona, né, o assoalho pélvico, porque assim, muita gente acredita que a musculatura do assoalho pélvico, a única coisa que tem que fazer para ela ficar saudável é fortalecer, né? Então, contrai, 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 fortalece, fortalece. E, na verdade, não é só o fortalecimento, só a contração, né? Para que essa musculatura esteja saudável, ela precisa ser forte, né? Ter força para conseguir fazer a contração, mas também tem que conseguir fazer o relaxamento, né? Até a minha pelve tá aqui, para quem não sabe, ó, essa daqui é uma representação, né, da nossa pelve. E a musculatura, né, do assoalho pélvico, ela fica no fundo dessa pelve, da bacia, né, que o povo conhece mais como bacia. Então, o assoalho pélvico é como se fosse o fundo dessa bacia, né? Então, aqui é a nossa pelve, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos, tendões e ligamentos que fica lá no fundo. E esse fundo da bacia tem algumas funções principais, né? Então, a primeira função desse grupo muscular é sustentação dos órgãos pélvicos, né? Então, essa musculatura tem que estar forte o suficiente para conseguir sustentar ali a bexiga, o útero, o reto, né? Outra função dessa musculatura é a contenção urinária e fecal. Então, essa musculatura tem que estar forte o suficiente para conseguir segurar o xixi e o cocô, quando a gente não quer fazer xixi e cocô. E tem que estar relaxado o suficiente na hora que a gente quer evacuar, na hora que a gente quer urinar. A outra função dessa musculatura é a função sexual também, né? Então, é a musculatura que fica em volta ali da região vaginal, da região anal, então tem a função sexual. Essa musculatura tem que estar também forte o suficiente para contrair no momento certo e relaxado o suficiente também para relaxar no momento certo. E também tem uma outra função que é uma via de parto, né? Então, para quem deseja ter o parto normal, o bebezinho ele vai sair através do assoalho pélvico ali. Então, é importante também que essa musculatura esteja forte, resistente, mas também relaxada para o momento do parto. A partir disso, já dá para vocês começarem a ter uma noção de como funciona, né? A partir das funções, a gente consegue ter uma noção de como funcionam as disfunções do assoalho pélvico. Então, no caso da tensão negativa do assoalho pélvico, um dos sinais que você pode perceber é dor na relação sexual. Então, se você sente desconforto na relação sexual, desconforto durante a penetração ou até a impossibilidade da penetração, né? Tem mulheres que não conseguem ter a penetração ali por tensão no assoalho pélvico. Então, se você sente dor na relação sexual, talvez seja interessante, né, você começar a ficar atenta. Pode ser que o seu assoalho pélvico esteja tenso e que você tenha que ver, né, procurar um fisioterapeuta para trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Um segundo sinal também que você pode perceber, né, geralmente quando a gente está com a tensão no assoalho pélvico, pode aparecer a dificuldade para usar absorvente interno, por exemplo, ou então um coletor menstrual, né? Porque querendo ou não, você vai precisar introduzir ali, né, dentro do canal vaginal, e para fazer essa passagem, né, essa introdução, você vai sentir desconforto, vai sentir dor, ou às vezes não consegue colocar mesmo, né? Às vezes por tensão do assoalho pélvico. Então, se você tem dificuldade de usar absorvente interno, coletor menstrual, fique atenta também, tá?
Outro sinal para você ficar atenta também é dor na região pélvica, né? Então, muitas vezes, quando existe a tensão na musculatura do assoalho pélvico, essa dor ela pode irradiar para outras regiões da pelve. Então, dores aqui na parte da sínfise púbica, dores na região abdominal, dores na região lá do cóccix, lá atrás, às vezes dores na região lombar, dores no quadril. Pessoas que têm, né, dor pélvica crônica geralmente apresentam muita tensão, muitos pontos gatilho na musculatura do assoalho pélvico. Terceiro sinal para você ficar atenta é se você tem dificuldade para evacuar, né? Dificuldade para fazer cocô, se você tem um histórico aí de intestino preso, de constipação, às vezes é também uma tensão no assoalho pélvico. É claro que no processo ali digestivo, para você conseguir evacuar, né, tá com o intestino funcionando bem, tem vários fatores, né? Tem que estar comendo bem, tem que estar tomando bastante água, tá hidratada, fazer atividade física, mas também tem que conseguir relaxar o assoalho pélvico. Porque às vezes, né, as fezes fazem todo o trajeto lá do intestino bem bonitinho, aí na porção final, lá na hora de evacuar, você tem dificuldade por conta de uma tensão no assoalho pélvico. Então, se você tem essa dificuldade também, fique atenta, tá? E o quinto sinal que eu quero passar para vocês é a dificuldade para urinar, né? Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a musculatura do assoalho pélvico, ela tem que estar forte o suficiente para você conseguir conter o xixi e o cocô, mas também tem que conseguir relaxar para você evacuar e para você urinar. Então, geralmente pessoas que têm uma tensão no assoalho pélvico é aquela pessoa que às vezes vai fazer xixi e acontece uma hesitação. Então, você senta lá no vaso e demora um pouquinho para você fazer xixi. Tem que às vezes até fazer uma forcinha, uma prensa abdominal, assim, porque senão o xixi não sai, né? Demora um pouquinho para ele começar a sair. Ou então, quando ele começa a sair, o jato, ele não sai fluido, né? Ele sai parando, às vezes. Então, é aquele xixi que sai aos pouquinhos, assim. Isso também pode representar uma tensão no assoalho pélvico. E os sinais de alerta que eu queria passar para vocês foram esses. Então, se você se identifica com um ou mais desses sinais, é muito importante que você procure um tratamento, que procure a fisioterapia pélvica, porque essas tensões elas podem ir piorando com o tempo. Então, existe tratamento, tem como resolver isso. É importante que você tenha, né, uma musculatura coordenada, que todos os músculos do nosso corpo eles têm que ter a capacidade de ter movimento, eles não podem estar travados, né? Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a esse conteúdo que eu passei hoje, pode me adicionar lá no Instagram, me manda por DM, me manda mensagem que a gente conversa. Se você não sabia, se você não tinha ideia dessas informações e achou interessante, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. É importante disseminar a informação, né? É importante que mais pessoas vejam esse conteúdo. E a gente se vê na próxima semana, tá? Um beijo e tchau!